boa tarde para você. Quarta-feira, 26 de julho, começa agora o meio-dia. Catarina, então seja muito bem-vindo, hein? Olha só, lembrando sempre, o nosso programa, a partir de hoje, vai do meio-dia e meia até 1h da tarde. Apesar de estar um pouco mais compacto, né? Uma versão um pouco mais reduzida, não muda em absolutamente nada pra gente na questão de qualidade da informação que será passada, tá certo? Então tá, olha só, começamos o programa de hoje falando sobre a normalização no serviço de emissão de passaportes aqui em Santa Catarina. A Cibele Fábio esteve agora há pouco na sede da Polícia Federal e conta mais detalhes pra gente. Cibele, a movimentação na sede da Polícia Federal a gente sabe, é com hora marcada. Em contrapartida, mudou alguma coisa? A movimentação estava maior por conta dessa reemissão? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Isso mesmo. Eu estive hoje cedo lá na sede da Polícia Federal, aqui na capital. Como a gente sabe, né, a fila é grande, são 175 mil passaportes que deixaram de ser emitidos nesse praticamente mês completo que a polícia deixou de emitir os passaportes. Tinha muita gente por lá e muitas pessoas apreensivas, mesmo com viagens marcadas a longo prazo, para 2018, para o fim do ano, mas ficaram apreensivas por causa dessa notícia da suspensão dos passaportes, da suspensão da emissão dos passaportes por parte da Polícia Federal. E desde a retomada, é claro, as pessoas, assim que puderam, já agendaram o serviço e estão na sede da Polícia Federal para resolver os seus problemas, né? Para que não tenha nenhum empecilho nessas viagens. Eu fui até lá e conversei com algumas pessoas que estavam aguardando o serviço. Vamos conferir. Gabriela está prestes a realizar o sonho de ir para a Disney e levou um susto quando soube que havia sido suspensa a emissão de passaportes. Quando a minha mãe me contou, eu fiquei tipo, como assim? Porque eu nunca viajei pra fora. Tipo, se isso acontecesse, eu não conseguisse, eu ficar muito chateada. Tipo, foi um susto bem grande. Assim que soube da retomada do serviço, a mãe levou a filha para evitar imprevistos. Vim correndo, né? Já falei com a minha agente de viagem, já, né? Tô organizando tudo, então vim já deixar tudo pronto, para não ter nada pendente. Preocupação parecida com a de Marli, que mesmo com viagem prevista para a França no ano que vem, correu para encaminhar o passaporte. Já tinha, mesmo com ele parado, já tinha agendado, porque já venceu meu passaporte e eu sempre tenho que ficar ele em dia para viajar. Mas pode aparecer alguma viagem também antes, então é melhor estar com o passaporte em dia. A fila é grande, são 175 mil encaminhamentos que ficaram parados desde 27 de junho, quando a Polícia Federal suspendeu o serviço por já ter atingido o teto orçamentário previsto de 2017. A retomada da emissão do documento se dá depois de a Polícia Federal ter recebido um crédito suplementar de 102,3 milhões de reais para voltar a produzir os passaportes. A Casa da Moeda, em nota, disse que vai trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana para regularizar o mais rápido possível a emissão do documento. A entrega dos passaportes deve seguir uma ordem cronológica, ou seja, quem fez o pedido primeiro receberá primeiro. A expectativa é que a emissão seja normalizada em 5 semanas. Como vocês viram na reportagem, tem uma previsão para que tudo seja normalizado em cerca de 5 semanas, mas é claro que isso depende da demanda que for chegando também à Polícia Federal. Uma ordem cronológica vai ser seguida, mas mesmo assim pode ser que demore um pouquinho mais. Para quem precisa normalizar o passaporte, precisa ser atendido, o site aparece aí na sua tela da Polícia Federal. Para que o agendamento seja feito, precisa ser feito de forma online, para que depois sim possa se ir até lá e resolver essas pendências, Gustavo. Ok, Cibele, até daqui a pouco. Ele Fábio fica conosco, daqui a pouco traz mais informações direto da redação. E um detalhe, hein? Um caso ganhou repercussão nas redes sociais. No fim de semana, olha essa, hein? Um pé humano supostamente amputado foi encontrado na BR-116, próximo a Santa Cecília, no meio-oeste catarinense. Vamos ver a matéria aqui, ó. O assunto viralizou nas redes sociais. A foto de um pé humano encontrado próximo ao rio, às margens da BR-116, em Santa Cecília, chamou a atenção de muita gente. O pé estava em uma sacola do Hospital Divino Salvador, aqui de Videira. O fato é verdadeiro e, supostamente, o pé não foi descartado corretamente. Eu acho que eu ia ligar para a polícia, né? Eu ia correr? De medo? Sim, imagina.
Nossa, eu fiquei muito espantada. Eu acho que o hospital deveria fazer o descarte. Em nota, o Hospital Divino Salvador disse que localizou o paciente que passou pela cirurgia na época e que o material foi entregue ao paciente e sua família. E que os mesmos assinaram um termo de recebimento e foram orientados de como deveria fazer o descarte definitivo. Disse ainda que o hospital segue rigorosamente todos os protocolos legais. Voltamos ao estúdio. Valeu, obrigado, Camila, pelas informações. Agora, desculpa talvez até a minha ignorância, mas um órgão que é amputado, no caso, um membro amputado, ele é dado à família para que a família faça o descarte. Bem, se isso é o legal, se isso é o correto a ser feito, não é nada correto, né? Está totalmente errado, até porque vai dar para a família que descarte. Vou fazer com o pé o quê? Seria como que se não fosse trágico? Você vai fazer o quê com o pé em casa? A única coisa que você tem para fazer é descartar, evidente. Agora, por que não é? Se essa é a medida legal, por que não tem que ser um hospital a descartar? Extremamente estranha, né? Uma situação como essa. Dá para a família vai lá e se desfaz do pé. Claro que vai se desfazer. Né? E não sabe a maneira de se desfazer. Quem sabe se desfazer de sobras cirúrgicas, como é o caso disso, de um pé amputado, obviamente é o hospital. Situação, hein? Muito bem. Seguimos falando sobre saúde. O governo do estado decidiu que vai fechar o Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, que fica aqui pertinho, em São Pedro de Alcântara. A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Ernei José Sterling. O motivo é de ordem estrutural e também financeira. A instituição, fundada há 7 anos, atende 38 internos psiquiátricos e pacientes em preparação para cirurgias bariátricas, além de tratamento de hanseníase. A prefeitura, no entanto, quer que o hospital continue funcionando como o hospital de retaguarda ali da regional de São José, né? Então dá um apoio para o Hospital Regional de São José e com isso certamente desafoga o trabalho na emergência do Hospital Regional lá de São José, mas por enquanto, segundo o prefeito de São Pedro de Alcântara, o hospital está fechado. E olha só, os furtos de veículos em Chapecó são cada vez mais frequentes. Para a polícia, alguns cuidados podem ser tomados pelos donos de automóveis. E aí, para evitar, claro, esse imprevisto. Nada agradável. Imagina, né? Você chega lá no estacionamento, cadê meu carro? Não está mais. O que você faz para evitar o furto do veículo? Tentar não deixar objetos, até o aparelho de som eu sempre tiro, né? E não deixar objetos que chamem a atenção. Para o furto do veículo também certificar sempre se está bem fechado, e eu instalei alarme no meu carro. Para mim é o que eu posso fazer por enquanto. A insegurança está muito grande dentro das cidades, né? O que eu faço assim é procurar não deixar o carro à noite em lugar muito escuro, muito afastado e tal, né? Mas não tem mais muita coisa para fazer, infelizmente, né? Olha, eu acho que é sempre bom estar sempre fechado, né, os veículos, e sempre dando alarme, cuidando, deixando em lugares seguros também, onde que tem bastante, as pessoas passam, e lugares bem iluminados. O furto de veículos é registrado com frequência pela Polícia Militar em Chapecó. No último domingo, cerca de 5 veículos foram recuperados pela polícia. Segundo a Polícia Militar, os furtos têm mais incidência nos finais de semana e os veículos com maior registro de furto são aqueles com menos dispositivos de segurança. São bem frequentes, principalmente depois de finais de semana ou mesmo no próprio domingo de manhã. Nós temos uma incidência bastante grande de ligações ao 190 informando veículos abandonados. Geralmente, os veículos abandonados são veículos que foram furtados. As pessoas que pegaram esses veículos acabaram, às vezes, só indo para casa ou usando para cometer algum furto, alguma coisa assim, e abandonam. Nós, então, vamos lá, verificamos essa situação, recolhemos esses carros e levamos para a delegacia para que seja dada a baixa desse registro e restituído ao proprietário. Ainda de acordo com a PM, alguns cuidados podem ser tomados para evitar os furtos. Nós recomendamos que a pessoa dificulte, porque o que nós temos hoje muito aqui na cidade são os crimes de oportunidade. Nós não temos pessoas especializadas em furtar veículos, elas vão procurar a facilidade. Tanto é que os veículos que nós temos maior incidência são aqueles que você consegue ligar com mais facilidade, abrir com mais facilidade. Nós orientamos então a colocar um sistema antifurto, um próprio alarme, um sistema de corta-corrente, qualquer coisa que você dificulte a ação, com certeza você já vai ter uma chance muito menor de ter o seu veículo furtado.
Muito bem, olha só, falando ainda sobre a questão de automóveis, mas daí indo para a questão de combustíveis, um detalhe importante, né? Um juiz do Distrito Federal, ele determinou a suspensão daquele reajuste do PIS e do CONFINS. E o que aconteceu aqui em Santa Catarina, uma ação semelhante, essa decisão do juiz do Distrito Federal vale para todo o Brasil, mas ela ainda, claro, não tem um prazo, quanto tempo vai ficar? Por enquanto não se sabe, né? Mas, através de um mandado de segurança, a FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais aqui de Santa Catarina, tomou a mesma atitude e, através desse mandado de segurança, também está pedindo aqui em Santa Catarina a suspensão desse mesmo reajuste que foi dado pelo governo federal ao PIS e ao COFINS, que são reajustes diretos no combustível. Aí o interessante pois bem, a gente já tem a decisão lá de Brasília, que vale para todo o país, por enquanto está valendo. Quando teve o reajuste, o que a gente ouvia dos postos de combustível? Já recebeu uma gasolina, né? A gente já recebeu a gasolina, já aumentou o preço, já está tudo resolvido. No dia seguinte, o aumento tinha sido a 0 hora daquele dia, 8 da manhã os postos já estavam com preço, com reajuste. Agora o que a gente não observou foi o inverso, né? Aí qual é o que está sendo dito? Não, é que a gente está com o estoque antigo, a gente pagou o preço antigo. Para aumentar é rápido, agora para inverter o preço demora um pouquinho mais. Você pode seguir interagindo conosco aqui no Meio Dia Catarina. O telefone do WhatsApp é o mesmo, é no 489-9608-7554. Também Twitter, Instagram, Facebook, enfim. Interaja conosco, a gente vai para uma rápida parada, porque depois do intervalo o assunto por aqui, o futebol. Ontem teve a Chapecoense, hein? Mais uma daquelas para ficar na memória do torcedor do Verdão do Oeste. 12 horas, 42 minutos, a gente volta já. Meio-dia 45 minutos, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Agora vamos abrir espaço para quem está interagindo conosco via WhatsApp no 489-9608-7554. Mandar um abraço aqui, pessoal lá de Caçador que está sempre ligado conosco. O Marcelo, o Ivanzinho, o Thaís e a Fernanda. E também pro Tonhão de Carapicuíba. Grande abraço, pessoal que sempre assiste aqui ao Meio-Dia Catarina. Boa tarde, Gustavo, diz o Gessé da Silva Lima. Manda um abraço para o pessoal de Caçador, Santa Catarina. Também sempre acompanhando o programa. Obrigado, Gessé. Perdão, Marcelo, Ivanzinho, a Thaís e a Fernanda são de Palhoça. Eu fiz a confusão. E o Gessé, sim, é de Caçador. Boa tarde, meus queridos. Quem fala com a gente agora é o Marcos do Bela Vista 2, ali em São José. Ele diz assim, os passaportes pararam de ser impressos por falta de verbas, né? Mas como explicar que eles cobram mais de R$200 pelo documento e o custo de produção não passa de R$2? Pois é, coisas do nosso Brasil, seu Marcos. Você segue interagindo conosco que o recado aqui vai pro ar sim, tá legal? Vamos então de futebol e a gente começa falando hoje sobre o Joinville. Vamos abrir aspas para o zagueiro Charles, sequência do Jack agora, mais um jogo fora de casa, é contra o Tupi no sábado. E o Charles disse assim, sobre esse adversário, o Tupi: vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de 6 pontos nesse último. Tentamos, mas conseguimos só empatar. Vamos agora jogar da mesma forma, buscando gol a todo tempo. Vamos lutar bastante para conseguir a vitória. Então, lembrando, o Jack encara agora, sábado, jogo marcado para 4 horas da tarde. É lá em Minas Gerais, contra o Tupi, que é o segundo colocado do grupo C, do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O Jack, então, 2 jogos duríssimos, né? Teve volta redonda, agora vai ter o Tupi, chance de entrar no G4 do grupo B da Série C. E a Chapecoense mais uma vez fez história na Copa Sul-Americana e daquele jeito, Verdão do Oeste de ser, Chape virando copeira, hein? Olha só, resultado no tempo normal, 1-0 para a Chapecoense. O mesmo resultado que nós tivemos em Buenos Aires no jogo de ida dessa segunda fase da Copa Sul-Americana. Com isso, a partida foi para as penalidades. E aí a Chape venceu 4-2. E quem vai contar toda a história do jogo pra gente agora é a Jaqueline Dutra. A Chapecoense entrou em campo com um único objetivo: vencer. No primeiro tempo, a Chape foi ofensiva, mas os argentinos marcavam bem, o que dificultou as finalizações do Verdão. Em uma bola parada, após cobrança de escanteio de Reinaldo, Túlio de Melo cabeceou, abrindo o placar. O jogo foi acirrado. A Chapecoense venceu, mas a decisão foi para os pênaltis, e quem brilhou foi Jandrei.
Na primeira cobrança, Luiz Antônio bateu bem e abriu o placar. O zagueiro Luiz Heres chutou com precisão, deixando tudo igual. Wellington Paulista, com paradinha, deixou a Chapecoense mais uma vez à frente do placar. Fredes acertou o ângulo de Jandrei, que até acertou o canto, mas não conseguiu chegar. O zagueiro Fabrício Bruno bateu no canto direito do goleiro, que vai na bola, mas não consegue defender. Na cobrança de Barreiro, Jandrei defende, deixando a Chape em vantagem. Lourenço deslocou o goleiro e converteu mais um. Daniel Gonzalez para em Jandrei, que garantiu a classificação da Chapecoense para a próxima fase. Foi decidido o jogo hoje, historicamente já houveram outras decisões assim, e a gente sabe que isso traz muita força para a gente dentro do campo ali e nos ajuda e nos empurra também. Para Eutrópio, a vitória da Chape se deve ao trabalho em grupo e ao apoio da torcida. Eu digo que é uma vitória não só do grupo da Chapecoense, mas como uma vitória da comunidade. Desde que eu cheguei, eu sinto um clima tão positivo, uma corrente tão positiva, que isso reflete e tem refletido na confiança dos jogadores em campo. E é impossível você não ver essa imagem do Jandrei defendendo o pênalti e não lembrar do Danilo, né? Jandrei, noite de Danilo, e claro, depois do jogo ele fez questão de relembrar as grandes defesas, principalmente nas penalidades do goleirão da Chapecoense, saudoso Danilo, que estava naquele trágico acidente. A Chape agora vai esperar pelo confronto entre Flamengo e Palestino, time chileno. Na primeira partida o Flamengo venceu lá no Chile por 5-2 e com isso tem um jogo da volta, que só acontece no dia 9 de agosto. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense joga fora de casa, vai jogar na Arena Condá domingo, 11 da manhã contra o Atlético Goianiense. Fora de casa quem vai jogar é o Avaí, com o Palmeiras. E a gente vai ouvir agora o Pedro Castro, porque desde que ele entrou no time, viu, seu Mu? O Avaí mudou de cara, o Avaí conseguiu bons resultados. E certamente o menino está feliz por isso, né, seu Pedro? Eu fico feliz, né? Todo jogador que está dentro ali, não só eu, então estava bom comigo. Eu fico feliz de poder estar ali dentro, poder ajudar a equipe, consequentemente dando um bom resultado dentro de campo, né? Correndo, ajudando os companheiros. Eu fico feliz de estar podendo ajudar ali. Feliz e não é para menos, até porque o Avaí faz bons jogos contra os times da parte de cima da tabela, né? Tanto que o próximo jogo do Avaí é um jogo duro, fora de casa, contra o Palmeiras. Vamos de Série B do Campeonato Brasileiro? Enfim, ontem o Internacional venceu o Oeste, né? 2-0. Aí tinha aquela possibilidade. Será que o técnico do Tigre, Luiz Carlos Vinck, deixa ou não o comando do tricolor carvoeiro? Quem tem mais informações pra gente é o colega Joel Bernardo, narrador da Rádio Difusora de Sara. Boa tarde, Joel! Boa tarde, Gustavo. Grande abraço. O Criciúma joga agora, sábado, em Recife, contra o Náutico. Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde, 15h30, o Tigre volta para o CT e dá continuidade à semana de treinamentos. Luiz Carlos Vinck, assediado pelo Internacional, que ontem venceu em Porto Alegre Oeste. Bom, é verdade sim, o Internacional procurou o técnico Luiz Carlos Vinck. Bom, não passou de uma conversa, até porque o Luiz Carlos Vinck passou o final de semana em Porto Alegre. O Vinck segue firme no comando do Criciúma, a diretoria já se antecipou, diz que há uma multa no contrato. O fato é que o Vinck segue tranquilo, ele não fala sobre esse assunto, está focado na campanha do Criciúma, que joga sábado com o Náutico em Recife, 19 horas. Uma novidade em relação a contratações nem dispensas. O foco é o jogo de sábado e a sequência do Campeonato Brasileiro. De Criciúma com o Tigre, Joel Bernardo. Valeu, Joel Bernardo, obrigado pelas informações. Então, como o próprio Bernardo falou, né, o próximo jogo é contra o Náutico, lanterna do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Náutico, caminho a passos largos da Série C do Brasileirão. Falar do Figueira agora, porque o menino Matheus Pereira veio da base, mas lá na base ele jogava mais como zagueiro, de vez em quando até como volante. Mas ele entrou nesse jogo contra o América Mineiro, chamou a atenção, muitas vezes, apesar de ser aí taxado como zagueiro, chegava muito pertinho da área. Se sentiu confortável, né, Matheus? Sim, na Bahia eu já vinha jogando de volante, jogava de lateral também, como algumas vezes já fui treinado aqui. Mas o Marcelo me chamou para conversar, perguntou como que eu me sentia jogando de volante.
Eu até preferi jogar de volante do que de zagueiro mesmo. Ele falou que eu tenho uma boa técnica. Agora eu tô confiante para jogar ele por dentro, que quando precisar de mim, estarei à disposição. Mais um moleque da base do Figueirense dando frutos, né? Lembrando, o próximo jogo do Furacão do Estreito, jogo é no sábado contra o Vila Nova, que ontem acabou perdendo uma posição, né? Com a vitória do Internacional sobre o Oeste, o Vila Nova agora, do técnico Emerson Maria, é o 4º colocado. A gente vai para uma rápida parada, porque hoje é Dia dos Avós, e por isso vamos ter aqui no estúdio uma entrevista sobre as doenças mais comuns na terceira idade. 12h54, a gente volta já já. Voltamos com meio-dia, Catarina, 12h57, você já viu aí, temos um convidado, porque hoje é dia 26 de julho, Dia dos Avós, e para falar sobre esse assunto, a terceira idade, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o médico psiquiatra João Paulo Branco Martins. Doutor João, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Nesse Dia dos Avós, a população catarinense da terceira idade tem que comemorar? É a primeira pergunta que eu lhe faço. Com certeza, né? A gente vê que a proporção de idosos no mundo hoje e no Brasil também vem aumentando consideravelmente. Então, pela primeira vez na história, teremos mais idosos do que crianças abaixo de 14 anos, né? Uhum. Então, já pelo número, já vê que a gente tem que comemorar muito, né? Agora, a gente tem que tratar eles de uma forma que melhore a saúde para evitar a doença. A questão de políticas públicas, eu imagino, né, doutor? Focadas, além do Estatuto do Idoso, políticas públicas que desenvolvam, de fato, um cidadão que esteja na terceira idade de uma forma interessante, no mínimo. Com certeza. Essa é uma grande preocupação, né? Projeções demográficas, há alguns anos, revelaram que o Brasil levaria 21 anos para a população acima de 65 anos aumentasse de 7% para 14%, proporcionalmente, né? Só que se a gente for pegar outros países, como por exemplo França, Estados Unidos, Suécia, que são países de primeiro mundo com uma elevada renda per capita, levaram 100 anos, 80 anos, 70 anos. Então você vê o menor tempo para a gente aumentar essa população. Como é que a gente vai fazer isso? Doutor, a questão de chegar numa terceira idade com saúde, qual é o segredo? Muitas coisas, né? Recentemente até saiu um estudo, na semana passada, uma grande revista, em que muitos casos de demência, que é uma das coisas que mais preocupa os idosos e a sociedade, elas poderiam ser preveníveis, né? Preveníveis. 1 em cada 3 casos, né? Então, o que temos que fazer? Dentre elas, aumento da educação, aumento da atividade física e aumento da contato social, né? Então esse contato social a gente coloca com os netos, no Dia dos Avós, com os familiares como um todo, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, viu? Obrigado, eu. Todos os avós de Santa Catarina, feliz Dia dos Avós, né? O Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta amanhã ao meio-dia. Tchau, até lá então.